Olá, gente. Meu nome é Luísa, sou bolsista do Programa Residência Pedagógica da UFO, do Campus Pontal. Hoje a gente vai abordar alguns conceitos básicos de ecologia. Então, para começarmos, vamos falar sobre a etimologia da palavra ecologia. Foi criada no século XIX pelo naturalista e filósofo Ernest. De um lado, temos o prefixo eco, que do grego oiko significa lar, casa ou ambiente. Do outro lado, o sufixo grego logia está associado à ciência e estudo. Então, a ciência, podemos falar que é a ciência que estuda a relação entre os seres com o meio. Então, para a gente entrar mais a fundo, vamos falar sobre os níveis de organização e as relações em que estes ocorrem. Vou lembrar um pouco vocês sobre alguns desses componentes do nível de organização, vamos dizer assim. Temos o átomo, né, que é a unidade fundamental da matéria. Depois temos as células, que formam os tecidos, e estes formam os órgãos e assim por diante, até chegarmos em um organismo. Um organismo, mais precisamente, somos nós, os seres vivos. E eles podem ser unicelulares, que são quando tem, né, apenas uma célula, como por exemplo um protozoário. Neste caso eu trouxe como exemplo o tetrarrimena, que é um exemplo de organismo unicelular. E do outro lado temos um organismo pluricelular, que apresenta uma ou mais células, que tem mais de uma célula, como por exemplo a coruja buraqueira, a Tênia cunicularia. Temos também a população e a comunidade ecológica. Definimos a população como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área num determinado período de tempo. Mas como assim num determinado período de tempo? Pois se a gente vai considerar os indivíduos da mesma espécie que vivem naquele local, não podemos levar em consideração aquele que viveu há 10 anos atrás. Esses indivíduos da mesma espécie se relacionam entre si e formam uma população. O tamanho populacional atinge um valor numérico permitido pelo ambiente. Esse valor numérico é denominado a capacidade limite. Dentre os fatores que limitam o tamanho dessa população, nós temos o nascimento, que é quando o indivíduo é capaz de gerar descendentes férteis para assim perpetuar a espécie. Ou o fator de migrações, que é quando chegam novos indivíduos de outras áreas e englobam aquela população, fazendo com que ela aumente de tamanho. Já os fatores que estão ligados com a diminuição da população seriam as mortes, que quando os indivíduos competem entre si e resultam na morte, e as emigrações, que são os que saíram em busca de outro local para se desenvolverem, etc. Um exemplo de população são todas essas girafas do lado esquerdo que estão vivendo nesta determinada área. Já o conceito de comunidade ecológica, ou biota, é um conjunto de populações de espécies diferentes que ocupam aquela área num determinado período de tempo. Por exemplo, esse recife de coral. Para formar uma comunidade, nós incluiríamos as populações de cada um dos tipos de espécies possíveis, de espécies de corais, a espécies de peixes, as algas unicelulares que habitam esses corais e assim por diante, até formar essa comunidade, o que chamamos de comunidade. Resumindo, né, é um local composto por uma série de espécies diferentes que habitam esse determinado local. Temos também o ecossistema e a biosfera. O ecossistema, a gente pode falar que é um conjunto de organismos que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio. Cada ecossistema é formado por populações de espécies diferentes,
constituindo uma comunidade. A floresta amazônica, por exemplo, com todos os seres vivos e os não vivos, forma um ecossistema. Assim como um aquário também forma, ou até mesmo uma gota de água, que lá você pode encontrar micro-organismos, por exemplo. O ecossistema pode ser dividido em dois componentes: os bióticos, que são os seres vivos, todos eles, desde os micro-organismos, as plantas, os animais, e os abióticos, que são os não vivos, como a luz, a temperatura, os nutrientes, a rocha, uma rocha, enfim. Já a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, que incluem todos os organismos vivos que vivem no planeta. O habitat e o nicho ecológico. O termo habitat é o local onde determinada espécie vive. Neste local, a espécie encontra condições físicas, climáticas e alimentares que garantem a sua adaptação para que assim seja possível ocorrer a reprodução, a alimentação, a sobrevivência mesmo. E eu destaco aqui em minha fala o fator da destruição do habitat, seja por influência do homem ou por qualquer outra. Quando destruímos esse habitat, eles não têm mais aquela condição necessária para a sua sobrevivência. Fora que a destruição impacta sempre na perda da biodiversidade no nosso planeta. No entanto, também pode acontecer a introdução de novas espécies em uma nova área. Algumas não conseguem sobreviver, já outras se reproduzem de modo exagerado, por falta de um predador natural. E isso tem pontos negativos, porque pode causar um desequilíbrio ecológico. Eu trouxe aqui um exemplo, né, são os leões, que vivem na savana africana e, portanto, esse é o seu habitat natural. E o nicho ecológico. O nicho ecológico engloba o modo de vida de um organismo, como ele se alimenta, como ele se reproduz, seus hábitos e relações que os mesmos estabelecem. É possível que os animais de diferentes espécies vivam em um mesmo habitat, mas contudo em diferentes nichos ecológicos, já que eles interagem de modo diferente com o ambiente, né? Porém, algumas espécies podem ter o mesmo nicho, e isso leva à competição dessas espécies entre si. Por isso, para que o ecossistema esteja em equilíbrio, é preciso que os nichos ecológicos sejam diferentes o suficiente para que não haja competição das espécies ou até mesmo a sua extinção. Eu trouxe, por exemplo, de nicho o leão, que ele vive em bando, é um predador, é carnívoro e, portanto, isso engloba um nicho ecológico. Dá para fazermos uma analogia, dizendo que, entre aspas, na natureza, o habitat é como se fosse o endereço de um ser vivo e o nicho como se fosse o seu local de trabalho. Por fim, nos ecossistemas, quanto à classificação dos seres vivos no ecossistema, ele está dividido em 3 categorias, sendo eles os produtores, que se constituem de seres autótrofos, que são os que produzem seu próprio alimento a partir da energia luminosa. Os principais produtores terrestres são os vegetais, com flores, e no meio aquático são as algas. Temos os consumidores, que são os seres heterótrofos, e que, portanto, não são capazes de produzir glicose como as plantas para o seu sustento. E por isso, eles procuram nutrientes necessários em outros seres, por meio das relações harmônicas, como predatismo, comensalismo, enfim. Eles podem ser classificados também como primários, secundários e terciários. E isso é tema para a próxima aula. Por fim, é isso. Obrigada.